o processo do sono, ou seja, que é importante, né, a gente lembrar, e as coisas que a gente tem que fazer. Agora temos Boa que tarde, lembrar gente. Boa tarde, professor. da programação, né? Então, o mais importante disso é a programação, que a gente pode fazer diariamente, é ideal, né, fazer todo dia, porque a gente nunca deixará de ter uma memória boa, ou seja, a memória sempre será excelente. Por quê? Porque você programando seu sono, tudo aquilo que está entendido, visto durante o dia, obviamente vai estar na memória consolidada no dia seguinte. Então, essa é uma das estratégias, né? É um dos grandes segredos da memória, da manutenção da memória. Agora, tem mais um detalhezinho para a memória, já que nosso trabalho é neurociência e aprendizagem, um outro detalhezinho da memória é que a gente não pode simplesmente se preocupar só com a memória, mas sim com a memória daquilo que é importante para nós, né? Porque durante o dia a gente tem contato, os nossos alunos têm contato com uma porção de informações. Aí, como é que nessa hora de transferir as informações, o cérebro vai saber exatamente quais são as informações que tem que vir primeiro? Porque vamos que não dê tempo de levar tudo, a gente tenha tido muita informação. Então, ele tem que saber o que ele vai levar primeiro, né? O que ele vai levar para lá primeiro. Por isso que eu coloquei esse detalhe aí, que o sono REM leva primeiro as informações consideradas mais importantes por você. Então, nós é que temos que dizer ao cérebro o que realmente é mais importante para a gente. Porque dizendo isso, ele vai se preocupar em levar em primeiro lugar, em segundo, tudo que é importante, e deixa o resto para levar as coisas menos importantes. Aí a gente tem que Professor, falar. Oi, diga. então se a gente acontecer algo negativo com a gente, conosco, né? Comigo no caso, Hum. e eu ficar com isso pensando o tempo inteiro, na hora que eu for dormir, isso vai consolidar também na hora do Com sono? certeza, com certeza. Só que aí já tem um outro problema. Ah, O problema disso que você falou é o seguinte: uma coisa, um pensamento ruim que a gente tenha, nós temos que tomar todo cuidado de não querer esquecer ele, tá? Porque quando é um pensamento muito ruim, fica na nossa cabeça, eu quero esquecer, não quero mais pensar nisso, não quero mais pensar nisso. Toda vez que a gente não quer mais pensar nisso, a gente aumenta esse troço. Ele aumenta, mas ele fica cada vez mais importante, né? Então, a estratégia que eu tenho conversado com muita gente, tentado, insistido para as pessoas fazerem, toda vez que tem algo negativo que você gostaria de esquecer, tá? Você simplesmente deixa lá, deixa ele. Não se preocupe em esquecer ele. Deixa ele lá, deixa o pensamento ocorrer. Não dá importância a ele, não. Ele está lá, deixa. Não precisa esquecer, não. Crie pensamentos positivos, objetivos, etc., e comece a se dedicar a algum planejamento muito bom que você sempre quis fazer. Ou seja, algo positivo, algo que você está planejando, planejar. Então, quanto mais você criar e focar em coisas que você quer que aconteçam, ou que você está planejando, etc., menos espaço vai sobrar para esse pensamento que você deixa lá, não está querendo esquecer, não está falando, deixa ele lá. Automaticamente, ele vai, aos pouquinhos, perdendo espaço no hipocampo, né? Ele vai perdendo espaço no hipocampo. Se você está dedicando o dia inteiro a coisas positivas, focando no objetivo seu, procurando ter prazer nas coisas que faz, etc., aí quando chegar no final do dia, aquele pensamento é um dos que está praticamente sem espaço. Então, possivelmente, ele nem seja levado para o córtex cerebral. Lógico que um dia só, às vezes, é pouco, mas esse pensamento, você tem que fazer sempre isso. Com tudo que a gente tem de negativo, a gente tem que pensar o positivo para tomar mais espaço. Quanto mais espaço a gente colocar os positivos, menos espaço vai sobrar para os negativos. Esse é um fato sobre o pensamento negativo, tá? Agora, quanto ao que a gente vai levar primeiro, o que é importante levar primeiro, como é que a gente avisa ao nosso cérebro o que é mais importante, é bastante simples. É baseado nisso aqui. Que é o seguinte:
É o que o Mariane falou também, é verdade. Quanto mais a gente tenta esquecer, mais lembra. O importante é mudar o foco. Mudar o foco é básico, né? É básico. Bom, aí como é que a gente faz para dizer ao cérebro o que é importante? Isso eu tenho uma sequência de 5 vídeos no link, na playlist Aprendizagem, em que eu passo sempre nos 5 primeiros dias de aula para os alunos, né? E num deles eu mostro exatamente como a gente faz essa informação ao cérebro para que o cérebro saiba o que é importante. Então, aí você tem o seguinte, nós temos aqui o córtex auditivo, a área de Wernicke, a área de Gershwin, aí aqui é um feixe de neurônios que vai até o fundo e volta até a área de Broca, que é o comando motor da boca, né, para a fala. Esse feixe de neurônios, tá, que sai daqui do córtex auditivo, faz a volta e vem até aqui a área de Broca. É um feixe mesmo, com um monte de neurônio, que ele é praticamente a elaboração do nosso pensamento, do nosso raciocínio, da nossa fala, é a elaboração diária de um raciocínio, dos raciocínios nossos. Então, tudo começa no córtex auditivo. Então, mesmo que o raciocínio seu seja alguma coisa que você está lendo, mas os sons que você está ouvindo, eles estão sendo, eles que começam tudo. É pelo som que tudo começa. Tá? Aí ele começa processando o som, passa pela área de Wernicke, que é o processador justamente dos sons recebidos, entra na área de Gershwin. Aqui na área de Gershwin, esse som que está no momento que a gente está estudando, lendo, assistindo uma palestra, uma aula, uma conferência, esse som se junta às informações de imagens que você está vendo, no caso nosso aqui, os slides e tudo, o cenário que está na sua frente, as pessoas que estão em volta, o meio ambiente. Então, se junta as informações visuais, vai andando para frente, vai se juntando as informações olfativas e gustativas, táteis e tudo mais. Então, o nosso raciocínio, ele é feito não de acordo apenas com o texto que nós estamos lendo. Junto com o texto, a gente vai incorporando um monte de informação de todos os outros elementos sensores. Tá? Bom, mas aí é só o nosso raciocínio, está indo para frente, juntando tudo isso, até que ele vai chegar à área de Broca, pronto, a gente já elaborou o nosso pensamento. Então, vamos que nós estamos estudando uma coisa, estamos lendo e tal, ou assistindo uma aula, e aí quando esse feixe chega na área de Broca, ele está chegando constantemente, né? São pulsos elétricos, estão chegando constantemente. Aqui estão chegando os nossos pensamentos elaborados, né? Na área de Broca. Se nós precisarmos falar, está pronto, a gente pode falar porque chegou aqui já. Se nós não precisarmos falar, tudo bem, mas já está aqui para a gente falar. Então, a onda eletromagnética do nosso pensamento já chegou aqui. Agora, o que é importante nós sabermos para a aprendizagem? É que tudo isso aqui é pulso elétrico, tá? Que está caminhando na horizontal, vindo até aqui a área de Broca. Quando nós cruzamos o córtex motor primário, está aqui, o córtex motor, se ele estiver sendo acionado com coisas semelhantes ao que você está estudando, aprendendo, tá? Esse cruzamento, que já é no 90 graus, né? Então, aqui é horizontal, aqui é vertical, os pulsos elétricos dele. Esse cruzamento de coisas no mesmo sentido vai fazer com que todo o cérebro tome conhecimento que aquilo é super importante. Então, isso nós fizemos uma experiência em Seul com o mapeamento cerebral e vimos o seguinte, você está estudando, tudo bem, mas você não está estudando só lendo, você está escrevendo. Se você está escrevendo sobre o que você está lendo, tá? Você está fazendo esse cruzamento de pulsos elétricos. Na hora que você faz isso, é impressionante como saem fagulhas para todo o córtex cerebral, aciona um monte de áreas de memória, e aí o cérebro, então, sabe, isso é muito importante. Pronto, bastou isso. Quando chegar de noite, a primeira coisa que vai ser enviada para o córtex cerebral são as informações que você leu, estudou, assistiu, etc., escrevendo. Só isso. O que você não fez escrevendo
vai ser levado também, em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em quinto, etc. E algumas podem até não dar tempo de levar. Mas o mais importante, tudo que você fez escrevendo vai em primeiro lugar, é o mais importante para o cérebro, ele leva em primeiro lugar. Então, fica mais importante que fofoca até, porque fofoca, às vezes, a pessoa não esquece nunca, né? Não, mas se você faz escrevendo, é fantástico. Então, nós temos feito essa experiência, eu faço constantemente, né? E, aliás, não sou eu. No mundo inteiro, o pessoal faz essa experiência constantemente pelo seguinte motivo, porque quando a gente não sabe em que momento que o escrevendo vai ser superado pelo digitando, né? Que hoje muita gente assiste aula digitando no computador, digitando no celular, digitando no tablet, né? E a gente não sabe se esse processo vai ser substituído, escrever com caneta no papel vai ser substituído por isso. Até esse ano, 2020, nas experiências que nós fizemos, ainda o escrever com caneta num caderno, numa coisa, ainda está muitos furos acima, muitos pontos acima de digitar. Todo ano eu faço isso, nos Estados Unidos, várias universidades fazem, em Seul, várias universidades fazem. Eu só tenho conhecimento de Seul, Inglaterra, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Mas eu acho que outras universidades fazem esse teste também com os alunos. E a gente faz. E com os meus, eu faço sempre a mesma coisa, porque sempre tem alguém, aluno, né, querendo dizer que não, eu com o celular, eu também escrevo tudo, no computador muito melhor, tudo. Aí eu pego o quê? Alunos do mesmo nível de compreensão, tá? Mesmo nível de compreensão. E a gente vai falar um assunto que nenhum deles sabe ainda. Como eu conheço todos os meus alunos, é fácil saber qual é o tema que nenhum deles sabe ainda, não aprendeu, etc. Posso errar um pouco, mas normalmente a gente tem uma noção boa, né? Aí, com isso, eu mesmo ensino uma coisa, né? Dou a aula. Eu dou a aula, mas essa aula não tem slide, não tem nada. É uma aula só expositiva, tá? Eu falando para eles. Então, eu dou um discurso sobre um assunto que eles não conhecem. E cada um vai, durante o que eu estou falando, vai escrevendo. E uns escrevem no computador, outros escrevem com caneta, né? Aí, no dia seguinte, tá, eu faço um teste sobre aquilo. Então, os que escreveram com caneta, eles têm um percentual de resposta muito superior, eu não sei quanto deu esse ano, tá? Mas a diferença é de 20%, 25% a 30% a menos, ou melhor, a mais para quem escreveu com caneta, né? E a menos para quem escreveu com quem digitou. Por enquanto, eu acredito que isso vai mudar, porque o cérebro humano ele vai se adaptando, né? E como hoje você tem todo mundo usando, principalmente celular, né, e digitando com os 2 polegares, né? Então, é bem possível que isso mude com o passar do tempo. Por enquanto, não mudou, não. Por enquanto, todo mundo que faz dessa forma tem um resultado espetacular, né? Kali diz que eu já me enganei de escrever, preciso repassar tudo que fiz na frente do espelho ou para as minhas irmãs. Essa eu não tinha imaginado, não. Não tinha pensado nisso, não. Quer dizer, você dá aula para você mesmo, né? Também é uma coisa boa, interessante, né? É um reforço, né? Virgínia percebe que consegue consolidar melhor, né? Eliane, consigo assimilar melhor quando, após ter assistido a uma aula, fazer um pequeno resumo. Pois é, você está fazendo isso, escrevendo. Exatamente. Ainda é assim, tá? Débora, lê, cria e faz parte mais importante, faz resumo. Exatamente, é isso. Eu, por exemplo, eu ando o tempo todo com o meu caderno. Tá? O tempo todo eu ando com o caderno. Então, é um diário, é agenda, é diário, ele é tudo, né? Além da eletrônica, lógico, que fica no computador. Mas que é mais fácil de acessar quando eu estou viajando, né? Mas esse caderno anda comigo para todo lugar. Por quê? Porque, por exemplo, eu recebo um telefonema de um pesquisador, uma pessoa qualquer que está desenvolvendo uma coisa, tá? Sobre um determinado assunto. Ou um professor que está comigo, por exemplo, que está fazendo uma experiência que eu pedi para ele fazer num colégio lá no Pará ou no Rio Grande do Sul. Aí, quando ele vai relatar como ele fez, resultados que teve,
Ele está falando e eu estou aqui, ó, escrevendo, tá? Eu estou anotando. Partes, né? Algumas coisas, quase que grifando, né? Escrevendo algumas coisas sobre aquilo, palavras-chave, etc. Por quê? Porque se eu não tiver tempo de ler o que ele vai escrever para mim, ou se ele demorar a mandar o texto, qualquer coisa, aquilo eu sei que naquela noite já vai estar na minha memória consolidada. Então, aquela informação que ele me passou pelo telefone, eu já registrei, tá? Já o hipocampo, no hipocampo já está, né? Está no hipocampo, já está avisado ao cérebro que é importante e já vai ser transferido para o córtex cerebral. Então, a gente não perde tempo, tá? Não perde tempo. Então, isso é uma coisa que meus alunos têm feito bastante, né? Volta e meia, pergunta para mim exatamente como é, etc. E tem os alunos, por exemplo, que são paralíticos cerebrais. Então, quem é paralítico cerebral e que não mexe com a mão, eu tenho vários assim, né? Então, não mexe nada, quer dizer, não mexe nada. Esses mexem, mas não tem condição de escrever, não escreve, né? Tem uma, por exemplo, que ela digita com o nariz no celular. Toda a anotação dela é com o nariz no celular. Aí ela resolveu fazer essa experiência, né? E eu, né? Ela tem dificuldade até de falar. Agora não, até que melhorou bastante por causa da experiência que nós estamos fazendo, ela melhorou bastante até a fala, tá? Ela é hoje a minha representante para palestras em Erechim, na cidade de Erechim. Então, qual foi a experiência que ela fez? Eu sugeri a ela, vamos fazer a seguinte experiência. O córtex motor primário tem que ser acionado, tá? Porque é ele quem vai dar a dica para o cérebro. Então, vamos ver como é que a gente vai acessar o seu córtex motor primário. Vamos experimentar você pegar a sua mão, já que você não tem coordenação nenhuma, não pode mexer com os dedos direito. Então, na hora que você estiver escrevendo, na hora que você estiver lendo, você vai fazer algum movimento com a mão. O movimento que você pode fazer com a mão, né? Que não pode mexer os dedos. Movimento com a mão. Como se estivesse escrevendo alguma coisa assim. Um movimento compatível com aquilo que você está querendo escrever, tá? Aí ela fez e deu certo, melhorou bastante. Então, o importante, pelo que a gente viu, é acionar o córtex motor primário, tá? Porque ela não está escrevendo, né? Agora, não foi tão eficiente dela, né? Aí, Daniela disse que sempre tive dificuldade de aprender, que aprendia. O que ajudava você era escrever. Daniela, né, Assis? Ler e escrever sempre. Exatamente. É isso. Facilita muito, porque aí você cria uma memória com aquilo que você determinou que é importante para você. Se a gente não faz isso, o cérebro escolhe. Ele vai escolher o que é importante, o que ele acha que é importante para você. E é perigoso, né? Porque nós damos informações ao cérebro totalmente desconexa com aquilo que a gente realmente gosta. É impressionante isso. A gente reprograma nosso cérebro de uma maneira totalmente negativa. E nós temos que aprender a não fazer isso, né? Por exemplo, você está andando, eu já até comentei isso com vocês, você sai do trabalho, vai para casa, sai de casa, vai para o trabalho, você vai sem prestar atenção em nada. E você passa por uma porção de coisas, fatos, eventos, objetos, pessoas, tá? E você passa a batida. O que acontece? Você está programando para o seu cérebro que você não quer lembrar de nada. Simples assim. Aí o cérebro diz, não, esse cara não quer lembrar de nada, não. Aí você encontra uma pessoa, cumprimenta, oi, tudo bem, tudo bem? Eu sou fulano de tal lugar, tá bacana. No dia seguinte você encontra, quem é essa pessoa mesmo? Lógico que não vai gravar. Se o seu cérebro sabe que você não quer gravar nada, ele não vai gravar nada. Agora, quando você anda prestando atenção em cada coisa, né, se dedicando a cada objeto, cada fato, cada coisa que você vê, questionando, né, o questionamento é importante para você gravar, aí o cérebro vai se reprogramando e vai dizendo, olha, tudo que essa pessoa vê, todas as pessoas que ele conversa, interessam na memória dele, então vamos gravar, que ele vai precisar disso depois. Então, quem programa a nossa memória somos nós. Por isso, quando alguém diz, não, eu estou ficando fraco de memória, não consigo lembrar das coisas, sim, foi você que programou ela assim.
Quando você se reprogramar de maneira a você querer ter memória, você vai ter memória. Lógico, nós temos que levar em consideração que isso é em situação normal. Em situação de estresse, tá? Não tem nada que segure o estresse. Estresse é complicado. Tá? No estresse, o que você pode ter uma excelente memória, ou você vai esquecer coisas simples. Tá? Eu me lembro que em algumas aulas dessa semana, tá? Que foram seguidas, eu tive várias aulas seguidas, né? Tá? No Rio Grande do Sul, Vitória da Conquista, e teve Realiza, né? Em Santa Maria da Purificação, Vitória da Conquista e Rio Grande do Sul, seguida, todas elas seguidas, uma da outra, tudo aulas longas, né? Quando estava no terceira faculdade, acho que foi Dom Bosco, né? Eu estava esquecendo de coisas que eu nunca esqueci. Tá? Eu parava e esquecia. Então, o estresse foi muito grande nesse período, né? E aí é complicado, aí realmente a coisa fica... aí não adianta. Aí você tem que reservar um dia para desestressar, né? Porque o excesso também de trabalho, de coisas, às vezes atrapalha um pouco, né? Mas essa é a técnica. Essa é a técnica. Técnica fantástica e baseado justamente nas redes neurais, né? Baseado no processo das redes neurais. E já que a gente falou dessa rede neural aqui, mais uma informação. O chato é que eu fico enchendo a cabeça de vocês com um monte de troço, né? Porque eu vou vendo uma coisa, é aquilo que a Vitória falou, eu tenho prazer de começar a mandar tudo que é informação, né? Mas é que se a informação está na minha cabeça, por que não passar para de vocês, certo? Então, aí é o seguinte, já que a gente viu isso, essa feixe de neurônios fazendo a elaboração do nosso pensamento, quando ele chega aqui na frente, na área de Broca, ele comanda a nossa fala. Foi o que eu falei, né? Então, ele comanda todos os neurônios motores que vão fazer o movimento da boca para a fala aparecer. Vamos que eu seja mudo, né? Ou seja, elaborei todo o meu pensamento, tudo que eu quero dizer. Quando chegou na hora de falar, eu não vou falar porque eu sou mudo. E eu tenho vários alunos mudos, né? São paralíticos cerebrais mudos. Eles ouvem tudo, mas são mudos. Então, eles não são surdos, são só mudos. Então, quando chega aqui, e agora? Como é que ele vai provar que ele sabe? Como é que ele vai dizer o que ele elaborou? Não tem como, porque ele é mudo. Só tem uma coisa. Quando a nossa elaboração chega aqui, já está todas as ondas eletromagnéticas, é como uma onda de rádio. Já está com a nossa informação está ali. A onda está ali. Se nós fôssemos telepatas, pronto, era só ele olhar para a pessoa, transmitir aquele pensamento e todo mundo ia ouvir o que ele queria dizer. Mas como nós não sabemos desenvolver a telepatia, então o mudo fica, e agora? Eu quero dizer para o cara que eu sei tudo, eu quero dizer o que eu pensei, mas não sei porque eu sou mudo. Então, ou ele vai falando a linguagem de sinais, né, se ele souber, ou ele vai fazer o que duas pessoas estão fazendo no mundo, uma já fez e outra está a caminho. Uma das pessoas que já fez é lá do Rio Grande do Sul, participou de um congresso de educação inclusiva no ano passado, e ele é um paralítico cerebral mudo, dessa forma, só que ele é engenheiro eletrônico e de informática. Ele, então, desenvolveu um equipamento todo ligado no cérebro dele, que pega as ondas cerebrais daqui, e com essas ondas cerebrais, ele digita o computador dele. Gente, é uma coisa fantástica. A gente vê claramente ele elaborando o pensamento e o computador digitando o que ele está pensando. É espetacular a coisa dessa. Só que é muito fio, é um equipamento enorme, então tiveram que levar um troço imenso lá para o palco da faculdade, tudo, mas é uma coisa espetacular. Bom, esse já fez, mas é inviável isso daí ser utilizado por todo mundo, né? Não tem como você comprar para usar. O cientista, neurocientista, como é que é o nome dele? Philip Lowe,
que o nome dele é Philip com PH. Então, ele é Philip Low. Esse Philip Low, já eu mandar no privado de novo. Já Philip Low, esse nome que está aí. Aí vocês entrando no Google, vocês vão ver o trabalho dele. Philip Low é um australiano que fez a neurociência nos Estados Unidos, radicado no Canadá e fez ciência nos Estados Unidos. Ele é um cientista, neurocientista. Ele está pegando essa onda eletromagnética da elaboração do pensamento e captando ela por meio de uma fita no cérebro. Então, essa fita captadora leva isso para o computador. Então, o que ele está fazendo é uma coisa igualzinha ao que o outro do Rio Grande do Sul fez, e os dois não se conhecem, tá? Igualzinho a esse, só que o trabalho dele é um trabalho mais prático, ele está fazendo para desenvolver no sentido de tornar público e poder vender para o público. E, pelos cálculos dele, quando essa fita estiver pronta, isso ainda vai ser barato, ou seja, vai ser fácil de qualquer um comprar e adquirir. Quando ele fez isso, quando ele começou a fazer isso, ele estava em parceria com Stephen Hawking, aquele físico inglês, um dos maiores físicos da atualidade, né? Que é o Stephen Hawking, que morreu há 2 anos atrás. Então, ele estava desenvolvendo para que a gente pudesse aproveitar mais um pouco a capacidade intelectual de Stephen Hawking, né? Que ele é o chefe da cadeira de física da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha. Ele estava no local que foi de Isaac Newton, imagina, o gênio que o cara era, né? E o cara morreu há 1 ano e meio, acho, 2 anos. E, então, Philip Low não pôde usar para ele, porque ele já faleceu, mas está no desenvolvimento dessa fita, porque tem muita gente que vai necessitar dessa coisa, né? Então, isso é um desenvolvimento que, para todos nós que trabalhamos com deficientes, e vários dos nossos deficientes podem ser mudos, né? Isso aí vai ser fantástico para o mudo, fantástico para o mudo. Para o mudo mesmo, né? Não é o surdo-mudo. Não é o mudo que é mudo porque é surdo, né? Não é o que é mudo mesmo, e não é surdo. Então, é uma coisa que eu tenho vários assim, e para mim vai ser fantástico, né? É esse que eu estou acompanhando. E tem um que eu estou acompanhando desde de 13, 14 anos e tal, que já está com 20 e tantos, 20 e poucos anos, né? E eu doido para que essa coisa apareça, mas até agora nada. Aí a comunicação com ela é só sim, não, não, sim, mas mesmo assim está se desenvolvendo muito bem. Então é isso. Ou seja, esse é um detalhe da elaboração do nosso pensamento. Tá? Aí, quem tiver curiosidade, busca lá o trabalho de Philip Low, que é fantástico, espetacular, né? Esse é um detalhe. Outro detalhe importante, que não sei se para a turma de vocês, para alguns eu já falei em alguns outros cursos, né? Que vários de vocês já fizeram outros cursos comigo, em relação também à aprendizagem e à neurociência e à aprendizagem, é muito importante nós sabermos que os meninos e as meninas têm um cérebro, um funcionamento neurocientífico cerebral, neurológico cerebral diferenciado. O cérebro do menino não funciona igual ao cérebro da menina, é diferente, bem diferente. Então, é muito importante nós sabermos isso, porque isso é uma maneira de nós alertarmos os professores quando os professores acham que todo menino é burro, ou toda menina é burra, vice-versa, né? Ou seja, é um professor que tem mais facilidade de alcançar o cérebro masculino do que o cérebro feminino, ou vice-versa. Tá? Professor? Pode dizer. Então, tem lógica isso quando dizemos assim, que os homens amadurecem, as meninas amadurecem primeiro do que os meninos? Tem Isso tem sentido. Por quê? Porque como o cérebro da menina, que é o da direita aqui, né? Ele tem uma capacidade de associação de ideias super, super eficiente, tá? A gente sabe que a associação de ideias aumenta a capacidade intelectual e, com isso, lógico, pode vir junto o amadurecimento, né? Pode, não é obrigatório, mas a menina pode amadurecer mais rápido que o menino, pode, não obrigatoriamente. O menino, não, como o cérebro dele funciona praticamente separado,
hemisfério esquerdo só com esquerdo, direito só com direito, as associações entre os dois hemisférios são mais raras, existem, são necessárias, são 500 milhões de neurônios ligando um hemisfério ao outro, mas a menina usa muito mais do que o menino, tá? Então, ele pode ter uma redução na velocidade de amadurecimento, sim, não obrigatoriamente. Mas tem lógica isso que você falou, tá? Agora, Karin diz, mas isso depois se iguala em relação ao amadurecimento, as meninas geralmente vão estar mais à frente. Se elas... Aí que tá, como não é obrigatório, não é uma coisa regra geral, a menina, se ela aproveitar bem essa capacidade que ela tem, ela vai, se ela souber aproveitar, ela vai ser muito mais inteligente que qualquer menino que tente fazer o mesmo, aproveitar. Então, é o tal negócio. O menino, se aproveitar, se desenvolver bem, ele pode ter um amadurecimento bom, pode ter uma intelectualidade muito boa, mas se tiver ele e uma menina, 2 irmãos, menino e menina, tá? E se os dois têm a mesma disposição para aproveitar o máximo do seu cérebro, quem vai ser mais inteligente é a menina, tá? Em igualdade de condições, né? Em igualdade de condições, a menina tem mais capacidade de amadurecer mais rápido, de ser mais inteligente, tudo isso. Agora, a gente, de vez em quando, vê ao contrário. Por que a gente vê ao contrário? Como eu vi, por exemplo, eu estava dando uma palestra, tem muitos anos isso, lá em Oxford, em algum lugar da Grã-Bretanha, não me lembro em que cidade era, acho que era em Londres mesmo, e estava com a secretária de Educação de alguns países, entre eles Botsuana, que era um país que eu tinha acompanhado alguns alunos lá, né? E quando eu acabei de falar isso que eu acabei de falar para vocês, porque alguém me perguntou sobre a inteligência das meninas, isso foi lá no ano 2000, acho. Aí, ou um pouco antes. Aí a secretária de Educação de Botsuana, que estava do meu lado, ela pediu a palavra e disse, professor Roberto, tem alguma coisa errada. E como? No meu país é o contrário. Como no seu país é o contrário? Os meninos são muito mais inteligentes que as meninas. Digo, opa, peraí, não pode, não tem como ser. Não tem como eles serem mais inteligentes que as meninas. A gente vê pelo mapa de funcionamento cerebral. Ele disse, não, no meu país, com certeza é. Agora, aí ela disse, mas eu vou explicar por quê. Aí ela foi explicar o porquê. O país dela, como a maioria dos países africanos, né, eles foram reorganizados pelo europeu, né? E então, o que aconteceu? Eles perderam aquelas eles eram vários reinos, muitos reinos e tudo, cada reino tinha uma coisa, mas alguns deles ainda mantêm alguns desses reinados, né? E lá em Botsuana tem vários. E a maioria desses reinados, existe uma predominância, um machismo exagerado, né? O machismo é exagerado. Então, o que acontece em várias escolas de lá? Se a professora está fazendo uma coisa qualquer, dando uma aula, e uma menina responde, tá, primeiro na frente do menino, pode ter certeza que ela vai levar uma surra no intervalo, que ela vai apanhar dos meninos no recreio. Tá? Então, eles não querem ser passados para trás. Isso era antes, né? Isso é no século passado, não sei se continua assim. Então, o machismo era exagerado, ou seja, os meninos eles ficavam com raiva se alguma menina respondesse na frente deles alguma coisa, ou se algum menino tirasse nota maior que ele. Aí isso fazia o quê? Que as meninas retroagissem, as meninas se retraíssem. Então, a retração é uma programação. Você se retraindo, você se programa para ser menos inteligente, para não entender mais as coisas, tá? Então, esse é o problema. Vitória ia apanhar todo dia, com certeza. Então, tem gente que não está nem aí, apanha mesmo, ou faz um curso de autodefesa e começa a dar porrada nos meninos todos. A melhor coisa que tem é isso, bater de volta, né? Então, essa foi a explicação que ela mesma deu nessa conferência nossa lá. Foi bem interessante isso. Né? Aí, Sara já percebeu irmãos gêmeos, né? A menina desenvolver mais facilmente, mesmo criado no mesmo ambiente. Pois é, se está o mesmo ambiente, se está o mesmo estímulo, se tem as mesmas condições, a menina sai melhor. Em igualdade de condições, a menina sai melhor. Tá? Aí essa condição de Botsuana não tem como a menina sair melhor mesmo, né? Ela fica com medo, né? Ela não quer apanhar, então acaba... Então esse é que é o detalhe, né?
Então, isso é uma coisa, é um ambiente propício a inverter essa realidade. É incrível, né? Agora, o homossexual é o contrário. Tem isso também que é bom a gente saber também. Por quê? O cérebro do menino ou da menina homossexual, normalmente, é o cérebro inverso, é o outro cérebro. Então, aqui seria o cérebro do menino homossexual, aqui seria o cérebro da menina homossexual. Aí inverte tudo. Tá? Agora, porque, na realidade, eu falei homossexual porque eu estou falando o radicalmente homossexual, né? E porque todos nós temos cérebros misturados. Nosso cérebro não é totalmente homossexual nem totalmente heterossexual. O nosso cérebro ele vai sendo construído na medida biologicamente, né? E predominantemente o cérebro dos homens tem essa configuração. Predominantemente o cérebro das mulheres tem essa. Predominantemente o cérebro da mulher homossexual tem essa conformação e predominantemente o cérebro do homem homossexual tem essa configuração. Mas isso varia muito. A diferença como é que se diz? Há muitas variações, né? Há muitas variações, aproximações. Porque, por exemplo, na Coreia do Sul, em 2000, no início do século, nós fizemos algumas experiências com os meninos de lá para diminuir, para aumentar a capacidade associativa dos meninos. Tá? Então, o que a gente fez? Uma série de exercícios. Isso a gente pode fazer até hoje também com os meninos na educação infantil, tá? Educação infantil e ensino fundamental 1, que é o quê? Para a gente melhorar essa inteligência masculina, para eles poderem ter uma inteligência melhor, a gente começa a estimular o hemisfério emocional. Como? A estímulo ao hemisfério emocional é feito por... Uma das experiências que nós fizemos e que deu muito certo foi com aroma de flores, que menino não está nem aí para aroma de flores, ele está aí para quantidade, né? Quantas flores você quer, você não sabe lá nem beleza de flor, nem nada, nem aroma, coisa nenhuma, é quantidade, nunca qualidade. Aí você faz o quê? Põe flores de aromas diferentes, lá com o nome da flor, tudo, e põe os meninos, só menino, para cheirar bem cada flor, olhar o nome, olhar quantas pétalas tem, se tá harmônico, se não... A gente vai ao máximo, por exemplo, de informações qualitativas, tá? Aí depois todos eles vendo os olhos e eles vão ter que competir entre eles, porque só por cheirar ele dizer como é a pétala da flor, qual é o nome da flor, etc. Com isso, o que você está estimulando? Estimulando o hemisfério emocional, que não funciona no menino. Quer dizer, funciona mal, né? Não é que não funcione, funciona pouco. Aí, com esse estímulo, você força essa ligação hemisférica. Então, ele começa a ter um desenvolvimento associativo que ele não teria se não fizesse esses exercícios. Porque o homem, quando, desde o início, né, do desenvolvimento dele, o que acontece? Ele precisa apenas ter pontaria e força. A única coisa que o homem precisava era ter pontaria e força. Pontaria para acertar. Oi. Aí se fala muito, né? A mulher é mais emoção, é mais a razão. Isso tem a ver com essa questão do emocional, a mulher ter mais emotiva do que o homem? Exatamente isso, exatamente. É exatamente isso. Por isso que você, aumentando o emocional do menino, você faz ele ter essa associação de hemisférios, ele começar a ter uma associação para diminuir a diferença entre a inteligência dele e a da menina. Ele fica mais emocional, fica mais inteligente. Então, o emocional, lógico que quando a gente exagera no emocional da menina, não é bom, né? Porque aí ela passa a tomar atitudes exclusivamente emocionais e não lógicas. E quando a gente não pode diminuir o pensamento lógico do menino, a gente tem que aumentar o emocional, mas não diminuir o lógico. E algumas meninas, elas, por não quererem ser superiores aos meninos, isso eu vejo aqui, até às vezes, né, em escola, eu vejo às vezes isso. A menina, então, ela acaba diminuindo ou
vamos ver o seguinte, não é isso. Deixa eu ver baseado no que eu vejo diariamente, né, na minha escola, por exemplo. O menino, como ele tem o raciocínio todo racional, tá? Um hemisfério só consigo mesmo, ele acaba ficando com mais facilidade, com muita facilidade, em raciocínio racional. Tá? Ou seja, matemática, física, etc., para ele é mais fácil isso. O jogo de xadrez, para ele, é muito mais fácil do que para a menina. Tá? Esse raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico é muito mais eficaz nele, né? É muito mais eficaz. Aí a menina, como vê o menino com raciocínio lógico mais eficaz, ela acaba se sentindo menos eficaz. Não é que ela seja, ela se sente menos eficaz, se sente menos inteligente no raciocínio lógico. Ela não é, mas ela se sente. A partir do momento que ela se sente, aí ela acaba ficando pior que o menino no raciocínio lógico. Então, não tem sentido uma menina dizer, não, os meninos têm facilidade de matemática, eu não. Não tem sentido, porque ela tem mais facilidade de aprender matemática do que o menino. Só que, como a matemática é o mais lógico para ele fica muito fácil para fazer. E ela acaba se sentindo inferior sem ser. Acaba ficando com preguiça de desenvolver o raciocínio lógico. Então, por isso que a gente tem que saber isso para estimular, né? Não, eu não sei nada de matemática, meu irmão é ótimo em matemática, eu não entendo nada de matemática. Opa, eu já fiz isso com várias meninas, né? De fazer ela quebrar esse bloqueio e aprender, de repente fica melhor que o irmão. Por quê? Porque não tem sentido. O cérebro dela funciona maravilhosamente bem, não tem que ter dificuldade nenhuma. Tá? Mas cria essa dificuldade, acomoda-se ao ver alguém com mais facilidade. Aí se acomoda aquilo e não desenvolve a sua própria. Na aprendizagem, a gente tem que tomar muito cuidado com os bloqueios, né? E isso, logicamente, também, os bloqueios ocorrem não só no neurotípico, mas ocorrem principalmente nos não neurotípicos, autista, TDAH, dislexia, descalcúlico, todos eles. Porque, pior ainda, né? Porque ele já vem com um problema emocional, né? Já vem sofrendo aquela violência simbólica, então os bloqueios são maiores ainda, né? É complicado. Mariane diz que era péssima matemática. Pois é, aí o que a gente tem que fazer é mostrar que a pessoa entende de matemática. Por isso que eu chamo os professores de matemática e digo como fazer. O aluno seu que diz, não, professor, não adianta, matemática não entra na minha cabeça, anda para trás no livro, cara, anda para trás, seja quantas unidades forem necessárias, anda para trás. Que ao andar para trás, você vai descobrir uma página em que a menina vai dizer, isso eu sei. Pronto. Quando ela disser isso eu sei, você descobriu o ponto de entendimento dela em matemática. Quando a gente descobre o ponto de entendimento de algum aluno em alguma matéria, você descobriu a chave de todo o desenvolvimento daquele aluno. É a chave que não só vai desenvolver a inteligência dela naquela matéria, como vai desenvolver o interesse dela naquela matéria, como vai quebrar todos os bloqueios. A gente só tem que descobrir professor, o ponto de entendimento. Quando a gente descobre a via do acesso do aluno, né? Aí que nós podemos, aí, no caso, trabalhar as inteligências múltiplas para estar estimulando, né? Esse lado que ele não consegue, tem mais dificuldade. Aí, no caso, as inteligências múltiplas, nesse caso, a gente descobrindo essa via de acesso dele vai facilitar, não vai? A aprendizagem. Vai, olha só, as inteligências múltiplas deveriam fazer parte de uma avaliação diagnóstica inicial em todas as escolas, tá? Porque eu faço isso na minha, tá? Todo aluno, para entrar na minha escola, faz um teste de inteligências múltiplas. Aí eu tenho o mapa do menino com todas as inteligências dele, quando ele entra na escola. Aí, nesse mapa, eu vejo quais são as inteligências que a gente precisa desenvolver, quais são as inteligências que já estão bem desenvolvidas. Antes, eu via esse mapa para orientá-lo, desde o sexto até o último ano do ensino médio, profissionalmente. Agora não, agora eu vejo esse mapa para utilizar técnicas para desenvolver as inteligências que não estão bem desenvolvidas, porque nós não sabemos o que ele vai precisar futuramente. Então, nós temos que desenvolver todas, porque, de repente,
ele é excelente numa coisa, mas a oportunidade que ele vai ter é em outra. Então, nós vamos ter que desenvolver tudo para ele não se dar mal na vida, né? Eu mudei completamente de uns 5 anos para trás, de uns 8 anos para cá, eu mudei a minha visão nisso justamente por causa dessa... Porque eu vi isso acontecer. Eu vi crianças que tinham uma facilidade muito grande e que, ao se formarem, ao saírem da escola e entrarem no curso técnico, etc., ele só teve possibilidade de entrar naquele que ele era pior. E o pior é que ele ficou empolgado com aquilo. Bom, eu dei toda a ajuda possível, orientei ele mesmo, estando fora da escola, mas aí eu mudei toda a minha forma de Depois eu quero essa dica aí, professor. Não, isso aí a gente pega as inteligências de Gardner, né? E faz perguntas simples do dia a dia, a gente ali tem o mapa completo, tá? Eu estou preparando agora, na avaliação diagnóstica, né? Não, que eu não estou com tempo de nada quase agora, mas agora, entre o Natal e o Ano Novo, eu vou começar a preparar todas essas avaliações diagnósticas, tudo, como a gente faz, para a gente fazer do dia 1º ao dia 5, de 1 a 5 de fevereiro, vai ser a semana pedagógica nossa, né? Então, de 1 a 5 de fevereiro, eu vou fazer todas essas informações para que todo mundo seja. Inclusive, eu estava pensando em fazer isso, já que a gente vai ter que fazer online, aí eu estou pensando em fazer essa proposta para você também. Ou seja, a gente colocar de 1 a 5 de fevereiro a preparação das escolas que queiram essa preparação. Porque aí a gente faz o troço bem organizado mesmo, ponto a ponto. Eu vou dar todo o programa que a gente vai seguir e, conforme for, a gente pode, eu vou bolar ainda, né? Fazer como eu tenho feito no Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente botar, por exemplo, de manhã, os profissionais de educação, tá? Em algumas tardes, 2 tardes, digamos, ou 3, as famílias, tá? As famílias dos alunos. Por quê? Porque a gente precisa alcançar também. Então, a gente colocar também um treinamento parental nessa mesma semana pedagógica, 2 vezes, talvez. O importante é ver se já tem pessoal matriculado, né? Se o pessoal já está matriculado, se já tem famílias para poderem participar. Porque é importante esse treinamento parental também. Mas aí eu vou fazer o planejamento todo e passo para vocês, para que a gente veja, organize tudo direitinho, para todo mundo que quiser. Que aí a gente faz a coisa bem abrangente mesmo, né? A minha ideia é essa. Para que esse ano, que a gente vai precisar, para esse ano não é brincadeira, para esse ano a gente está precisando de muita preparação. E, principalmente, a preparação individual de cada profissional desse. Então, o primeiro dia tem que ser esse. O primeiro dia tem que ser essa parte, né? Aí, do segundo dia em diante, a gente cai em cima de todas as outras preparações, né? O primeiro tem que ser a preparação de cada um, né? Então, eu falo isso e vou divulgar para vocês direitinho. Aí a gente faz uma coisa perfeita, como Vitória quer, da maneira como Vitória estava querendo. Está querendo a gente fazer direitinho isso. E tem muita gente querendo, né? Tá, o pessoal do Pará quer, o pessoal do Rio Grande do Sul quer também, de Ceabra quer, na Bahia. Aí é bom que dá para... E é até melhor, porque eu só posso atingir, quando eu vá ao presencial, eu só posso estar em uma cidade. E agora, com isso, não. Com isso, a gente pode alcançar todo mundo de uma vez só. Aí vamos fazer dessa forma. Bom, então esse é o detalhe, né? Agora, Georgiane, o que deve ser feito com a criança que, ao ser solicitada para fazer um desenho, começa a chorar e não consegue de forma alguma desenhar? Neurose. Neurose. A mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa não. O de Débora, né, que é o filho de 14 anos, já está neurose também do escuro, né? Isso é mais um caso de neurose, tá? Neurose é uma coisa impressionante, como a neurose está aparecendo com crianças novinhas, que o seu, Débora, foi pequenininho, né, que apareceu com esse problema. E esse que você pegou, esse garoto, essa aluna de 8 anos, Georgiane, foi 8 anos já, né? Isso é uma neurose. Então, qualquer coisa que aconteça assim, que de repente, do nada, a pessoa fica em desespero e tal, é porque está lá dentro.
Está lá dentro, está escondido lá, é uma energia lá dentro que está atrapalhando tudo. E ela extravasa com alguma coisa que esteja vulnerável ou no organismo ou na psique. Então, aonde a pessoa estiver mais vulnerável, tanto no corpo como na psique, é onde aquilo vai explodir. Então, por exemplo, no caso dessa aluna e no caso do filho de Débora, é a mesma coisa, é a psique. Explodiu na psique, ficando apavorado por escuridão e essa menina apavorada por desenho, tá? Apavorada pelo desenho. Então, isso aí... Professor? Oi, diga, Sandra. Sandra, né? E medo também, Sandra, e medo também de falar em público, isso é uma neurose? Isso pode ser simplesmente um problema comportamental, pode não ser neurose, não. Pode ser um problema comportamental, e a gente sempre tem que começar com a ideia de que é comportamental, porque, inclusive, é muito mais fácil da gente corrigir. Tá? O problema comportamental é bem mais fácil, inclusive porque psicólogo a gente tem com mais facilidade, tem até plano de saúde, tem clínica, tem tudo. Psicanalista é dificílimo a gente ter. Tá? E, lógico, tem alguns psicólogos que são psicanalistas, alguns psiquiatras que são psicanalistas, aí fica mais fácil, né? Mas é sempre bom a gente começar desconfiando de um problema comportamental. Esse, por exemplo, pode ser bloqueio emocional, simples bloqueio emocional, então é um problema comportamental que o psicólogo pode resolver, tá? E a gente mesmo, às vezes, pode treinar a criança e quebrar esse bloqueio, né? Agora, a neurose, não. A neurose, se é uma instalada, a gente tem que realmente tentar descobrir a causa da neurose, né? Mas pode também, imagina, filho de Débora, 1 ano e meio sem dormir, o problema é sério. O que tem que fazer, Débora, você mesmo pode fazer uma anamnese com você mesmo, observar como foi toda a gestação, da fecundação ao nascimento, como foi toda a gestação, fazer uma análise rigorosa, procurar lembrar de tudo, de preferência ir escrevendo cada coisa que tenha acontecido, porque pode ser que você descubra, de repente, algo que esteja escondido até de você. Tá? E pode ter uma neurose em você também, por causa desse mesmo fato. Tá? Porque se foi tão forte com seu filho, pode ter acontecido, e se ele estava dentro de você, pode ter acontecido com você também. Entendeu? É muito importante ver isso. Então, não fica apavorado, né? Não precisa ficar apavorado. É só tentar descobrir, tá? Tipo de parto, como a Vitória falou. Tem que sair catando para ver o que pode fazer. Caso não resolva, né? Aí o ideal é fazer mesmo uma tentativa de... Aí tem que ser psicanálise mesmo. O que pode fazer, tá? Ele sonha? Ele atualmente está dormindo ou não? Se ele está dormindo agora e se sonha, a gente tem um caminho aí a seguir, tá? Que é a interpretação dos sonhos. Então, veja se ele sonha, tá? Se ele sonha, sonhar, todo mundo sonha. Se ele lembra de sonho, mande ele manter um caderno na cabeceira, certo, tudo bem. Mas aí, com o sonho, a gente pode chegar lá. Enquanto você não descobrir um psicanalista, fazer um tratamento psicanalítico com ele, pede a ele para pegar um caderno e na hora que ele acordar, isso é para todos nós, tá? Porque todos nós podemos ter neuroses, né? Na hora que acordar, ele fazer um esforço para escrever o máximo possível que ele lembrar do sonho dele, o máximo possível, tá? Escrever com todos os detalhes, não deixar nada. Se ele aparecer, eu não escrevi isso porque isso não tem importância, foi só um gatinho que apareceu no meio do sonho. Tem que escrever como era esse gatinho. Não, eu tropecei numa pedra, tem que escrever como era essa pedra, tá? Nada é desimportante, tudo é importante. Escrever tudo. Vai escrevendo, e não precisa estar lendo simplesmente, escrevendo, todo dia escrevendo. O próprio cérebro dele, mais tarde, vai acabar com esse sonho, vai acabar descobrindo o caminho da origem da neurose, tá? Porque o sonho é algo fantástico. O sonho não vai dizer, porque o sonho codifica tudo. Mas ele escrevendo, o cérebro vai tentar descobrir isso de alguma forma e vai dar o caminho. Tá? Então, é importante isso. Eu não sei se eu teria tempo, entendeu?
mas, de qualquer maneira, pode, se ele concordar em fazer isso, pede a ele para ficar mantendo contato comigo bom, mandar o sonho não é bom, porque senão ele não vai ter coragem de escrever. Porque a gente tem que escrever tudo o que está na nossa cabeça. Aí, se eu disser, manda o sonho para eu ir lendo, aí ele já vai escrever com base no que ele acha que eu possa ler. Aí não é bom, não. A gente se retrai, a gente... É escrevendo, e de vez em quando lê todos os sonhos. Tá? Porque, às vezes, a gente quer ajudar, mas piora a situação. Aí piora mais ainda. Aí, então, é isso. Ou seja, é uma coisa... o nosso cérebro é algo fantástico, né? É algo, assim, realmente espetacular. A gente tem muito o que agradecer a ter um cérebro desse. Nossa Senhora, é algo fantástico mesmo. Aí, deixa eu passar aqui para o outro lado. Aí está o que cada cérebro, o que cada lado do cérebro é. Tá? Então, está aí exatamente a situação deles. Né? Linguagem, ou seja, a menina tem muito mais facilidade em linguagem, sociabilidade, raciocínio associativo, processo intuitivo e analítico. Tá? E a menina tem mais núcleos neurais do que os meninos. Tá? Então, seria mais inteligente até por causa disso. Né? O menino tem mais axônios, ou seja, comunicação mais rápida dos neurônios, ação coordenada, mais percepção melhor, raciocínio lógico, visão espacial, ação motora. Né? Então, essa é a diferença, as características do menino, as características da menina, tudo feito por ressonância magnética por difusão. Então, aí chega-se a essa conclusão. Né? Então, esse desenho que está estilizado aqui, mas é o desenho representando a realidade. Ele representa a realidade mesmo. Tá? É muito bacana isso. Né? E isso traz consequências. Né? Traz consequências que quem já teve aula comigo sabe, tá? Essas consequências, que é as dificuldades que o homem tem e que a mulher, e as dificuldades que a mulher tem. Entre as dificuldades disso daqui está o seguinte: o homem ele não tem raciocínio espacial micro, nenhum. Tá? Ele tem raciocínio espacial macro, visão espacial macro ele tem, tanto que ele foi feito para isso, para alcançar, atingir caçar, né? Caçar os bichos, para matar o inimigo. Então, visão espacial total, pontaria, ótimo. Agora, a visão espacial micro, quem tem é a mulher. Tá? O homem não. Então, eu não acho uma meia dentro da minha gaveta. Muito menos achar um objeto dentro da bolsa de minha mulher. Impossível. Nenhum homem consegue. Não há homem que consiga a mulher dizer, pega a chave do meu carro que está na minha bolsa. Duvido. Qual é o homem que vai conseguir achar a chave do carro da mulher dentro da bolsa dela? Impossível. Isso é uma coisa inexplicável no mundo. Não tem homem assim. Tá? É difícil um homem conseguir achar a própria gaveta, a sua meia na própria gaveta. Não tem como. A mulher tem que vir, pegar a meia e mostrar para ele. Está aqui, ó. Porque ele não acha. Tá? Isso... E fica, exato, ainda fica nervoso. A mulher é boazinha, porque ela larga lá ele procurando. Mas aí ele não acha, ele vai sair sem meia, pode ter certeza. É como eu saí de Uber, quando eu precisei, eu fui de Uber, porque ela estava tomando banho, ela não podia sair, aí eu fui de Uber, porque eu não ia achar a chave do carro dela nunca, jamais, em tempo algum. Então, isso é uma coisa que é claro, está muito claro, não tem jeito, tá? É assim mesmo. Tá? Você é a figura, professor. Mas é assim mesmo. Agora, tem uma diferença positiva para o homem, né? Porque como a inteligência da mulher é, como a gente está vendo aqui, tá? Ela não precisa de certos automatismos que o homem acaba desenvolvendo por causa da falta da inteligência. Tá? Então, o que acontece? Eu pego meu carro, vou para o maior supermercado, o maior shopping que tem aqui, né? O Salvador Shopping. Aí estaciono onde eu quiser. Vou lá, estaciono, vou fazer minhas compras. Nem vi onde eu botei o carro. Paro o carro lá, vou fazer minhas compras. E volto direto para o carro.
eu nem vi onde eu estacionei, eu volto direto para o carro, porque é automático. No homem, isso é automático. Por que que isso no homem é automático? Porque ele precisa desse automatismo por causa da falta do raciocínio lógico, do raciocínio associativo. Então, ele tem que ter muita coisa no automático por causa da menor inteligência. A mulher. Aí vai a mulher, com toda a inteligência dela, vai estaciona o carro no maior shopping center que tem aí. Ela nunca mais acha o carro dela. A mulher não consegue achar onde estacionou o carro. Nenhuma mulher consegue. É impossível. A menos que ela, ao estacionar o carro, ela anote qual foi o andar, qual foi a cor do estacionamento e a letra. Se ela não anotar, aí você vai ver aquele carrinho elétrico cheio de mulher procurando onde estacionou o carro. É natural, a mulher não precisa ficar chateada com isso, que se é da mulher, não tem jeito. A Michele sempre anota. Sandra já tirou até foto do estacionamento. Eu passei um constrangimento. Eu passei um constrangimento horrível uma vez, que eu deixei o carro estacionado. Eu trabalho no colégio que tem sede e anexo. Deixei o carro estacionado no anexo da escola para deixar meu filho, e não sei o porquê, eu acho que eu estava estressada, não sei. Eu fui andando para a sede, coisa que eu nunca fiz. Na hora que eu saí do trabalho, que procurei o carro na sede, não roubaram achei. Meu carro. Entrei em desespero. Fui para a polícia, denunciei, dizendo que meu carro tinha sido roubado. Até que um pai disse assim, seu carro não é assim. Na porta da outra escola, acredite. Né? É brincadeira? Não, Juro seu por Deus caso, que aconteceu isso. Seu caso foi Deus, um pouco pior. Eu psiquiatra. Realmente, esse caso foi um pouco pior. Esse eu nunca tinha visto. Realmente dá O pior de tudo isso é quando a gente ainda está lá, achando que o carro é da gente, enfiando a chave no carro errado, viu? Também acontece isso. Ai, é verdade. Ai, que vergonha. Eu estava assim no shopping, aí o homem, esse é meu. Isso é ótimo. Ainda bem que o dono chegou a tempo, né? Coincidência, professor, era igualzinho. Muita coincidência. Antigamente, tinha alguns carros que a chave abria, né? Então, as pessoas chegavam a entrar no carro do outro. Aí chegava dentro do carro, poxa, por que tiraram isso daqui? Tiraram isso do meu carro, roubaram meu carro, roubaram alguma coisa do meu carro. Aí que o cara via que ele estava no carro de outra pessoa. Não lembro qual era o carro que tinha facilidade, eu acho que era o próprio Volkswagen que tinha facilidade de chave, era um problema sério. Agora, Marlene, aperta para abrir até o farol acender. É melhor ter certeza. Mas isso é comum, então a gente tem que saber que não é uma coisa de cada um de vocês individual. Isso é da mulher, isso é do homem, é assim mesmo. Então a gente só tem que compreender que o outro sexo tem características que são diferentes mesmo, não tem jeito. Tá? E a gente tem que compreender, né? Às vezes chateia, lógico, né? É que às vezes você briga, como eu já reclamei um bocado, não tá, aí ela vem, não tá aí, não tá, ela vem e me mostra. Ai, meu Deus. É complicado, né? É bem complicado isso. Mas programação, é feita assim, né? É complicado. Lógico que, sim, tem um problema. Como no homem é automatismo, a única coisa que a gente não pode, tá, é a gente quebrar o automatismo. Que quebrou o automatismo, já era. Aí o homem não acha o carro também, como já aconteceu comigo. Por exemplo, eu fui com meu filho no shopping, e estou lá com ele e tal, aí minha mulher liga para ele. Aí ele diz, pai, a mãe quer saber onde é que você parou o carro, porque ela quer parar o carro dela ao lado do seu para passar não sei o que para a mala do seu carro. Aí eu parei. Aonde eu parei o carro? Não sei. Não me lembro. Pronto, quebrou o automatismo. Naquele dia, eu fiquei procurando o carro nos 2 andares do estacionamento do shopping. E o pior, ia para um andar, não ia, voltava para o outro, não está aqui, rodava, e o carro tinha aquele negócio de apertar e buzinar, né? E eu apertava e não saía, buzina nenhuma, olhar, até que acabei achando, a segunda vez que eu fui no andar que ele estava, é que eu achei o carro. Então, aconteceu comigo. Exatamente, que quebrou o automático. Tudo porque me perguntaram onde eu estacionei o carro. Não tinha nada que perguntar. Perguntou, já era. Então, eu já sabia que isso poderia acontecer, e quando aconteceu, eu só comprovei, né? Complicado. Mas são curiosidades, né? Curiosidades interessantes, e são realidades, né? É realidade.
é o nosso cérebro, né? O encéfalo humano, que são mistérios, né? É uma coisa de doido, esse encéfalo nosso. É uma coisa maravilhosa e, ao mesmo tempo, cheia de mistérios, né? E a formação dele é algo também espetacular, né? Na hora que vai formando o cérebro humano, que é a formação neurofisiológica, né? É bom a gente lembrar que eu acho que eu já falei, que toda criança, do momento que nasceu, aliás, do momento da fecundação, até o momento até o crescimento dela, até quando for, a massa encefálica vai se formando segundo a programação do gene. Isso a gente já sabe, né? Tá, a programação do gene. Mas algumas redes neurais, elas vão se formar sob demanda. Então, por exemplo, você tem os genes com toda a programação de desenvolvimento da pessoa, tá? E o gene defeituoso, que vai programar uma má formação no autista, por exemplo, como eu falei, das paredes do intestino e dos dendritos, né? Agora, quando o garoto está em desenvolvimento, algumas redes neurais vão se formar mais rápido do que outra sob a demanda. Então, isso é que nós temos que tomar muito cuidado para que essa demanda sempre ocorra no momento certo. E essa demanda no momento certo significa que as crianças devem estar sempre acompanhadas de crianças da mesma idade, porque aí a demanda é a mesma para todos, e então eles vão desenvolvendo o encéfalo humano, a neurofisiologia deles, de maneira correta, brincando, e essa maneira correta, a demanda é de acordo com as brincadeiras características de cada idade. E como é importante essa fase lúdica das brincadeiras de cada idade, porque é exatamente isso que vai formar o cérebro de maneira mais eficaz para ele enfrentar o mundo. Então, por isso que as fases de desenvolvimento da criança, elas devem ser muito respeitadas. E aí muita gente vai perguntar para vocês, né, quando vocês estiverem num local desse, assim, escola, etc., meu filho é um garoto superdotado, ele está bastante avançado em relação aos colegas, vamos pular ele de série, para você mostrar para esses pais que pular ele de série, porque ele é superdotado, porque ele tem muita facilidade de aprender, pode ser a destruição psíquica dessa criança. Então, isso é uma coisa que eu tenho me batido muito, 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 e muita gente está fazendo essa besteira. A vida toda, né? Principalmente nos Estados Unidos. Faz-se muito essa besteira. Então, pegar o garoto superdotado e matricular ele na universidade com 12 anos. Com 8 anos já está tirando doutorado, não sei o quê. Ou seja, todas essas crianças ditas superdotadas, né, que tiveram avanço, essas anteriores, né, desde o século passado, todas elas terminaram internadas com problemas psiquiátricos sérios, seríssimos, tá? E, inclusive, depressão também, né? Mas psicopatias, inclusive, gravíssimas, tá? Eu visitei 2 lá nos Estados Unidos que chegaram a vir para o Brasil. Na época, foi no século passado, que foi um dos primeiros superdotados americanos que aparecia em tudo que é programa de televisão nos Estados Unidos, aí veio no Brasil, apareceu em tudo programa de televisão no Brasil, e o garoto era um gêniozinho, e foi esse, avançou, foi para a faculdade cedo, fez doutorado com sei lá quantos, 13 anos, 14 anos. E na Academia de Ciências de Nova York, eles me mostraram. A primeira vez que eu fui lá, eles mostraram e eu cheguei a ir visitar o garoto, né? O garoto estava internado numa clínica psiquiátrica desde 15 anos, não, 15 não, ele já era maior de idade, 18, 19 anos. Ele cedinho foi internado na clínica psiquiátrica, destruiu a vida do garoto. E outros tomaram o mesmo rumo. E a gente sabe que vários estão sendo preparados dessa forma e podem tomar esse rumo também. Por quê? Você não tem o desenvolvimento emocional que deveria ter ao mesmo tempo. E esse desenvolvimento é também estrutura, também é alicerce para o desenvolvimento integral da criança, né? Então, é um perigo. Eu considero um perigo. Muita gente acha que não, pode, é só fazer um acompanhamento psicológico. Não deu certo. Até agora não deu certo. Vamos ver nesses atuais, né? Tem até um no Brasil agora, né? Que já foi matriculado, já no curso de medicina com 12 anos, sei lá.
Alguma coisa assim. Então, já tem vários, né? Tem um da África que foi para os Estados Unidos e entrou na faculdade com 13 anos e tal. Então, o fim dos outros foi ruim. Não sei se com esses vai ser diferente, né? Mas é um perigo. Então, a educação inclusiva, o advento da educação inclusiva veio resolver isso. Que a partir do momento que você pode diferenciar dentro de um tema os níveis para serem abordados por cada aluno, o superdotado pode estar na mesma aula que todo mundo, apenas adaptado ao nível dele, que é o que é para ser feito mesmo. Então, ele vai ter a aula do mesmo tema, só que ele vai avançar no nível daquele tema. As aulas têm que ser sempre temáticas, lógico. Não tem como a aula não ser temática numa educação inclusiva. Aí pronto, com isso a gente dá um avanço grande. E é isso que tem que ser treinado, por isso é que eu estou fazendo esses trabalhos todos para MEC, Congresso Nacional, está todo mundo já com esses processos meio lá, mostrando como é que a gente tem que fazer, não tem outro jeito. Nós temos que colocar a educação inclusiva de verdade, treinar os professores para que isso seja feito, para a gente não destruir nem o superdotado, nem o deficiente. Senão a gente está destruindo todo mundo. Então, tem aí aí vamos ver a massa encefálica, como é que ela... Aí vamos ver como é que desenvolve, o que desenvolve cedo, para a gente saber que ponto que nós, na neuropsicopedagogia, podemos focar para não deixar haver problema na criança no seu desenvolvimento. Tá? Então, isso é importante, porque a gente é o quê? A gente é máquina e emoção, né? Nós temos a programação genética e biológica, mas nós temos também a programação afetiva e psicológica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses desenvolvimentos, e um foco importante é o estágio de desenvolvimento da criança, segundo Freud, Vallon, Erik Erikson, Piaget, Vygotsky, todos eles, né? Nos estágios, para a gente não pular estágio. Pular um estágio de uma criança no seu desenvolvimento é perigoso, muito perigoso. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é o que o pessoal está mais tentando fazer, é pular estágio, né? Aconteceu que apareceu aqui. Então, aqui... sim, Vitória falou da idade cronológica, né? Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa. Eu pulei aqui. Espera aí. Karine, não entendi. Nós podemos quebrar o automatismo da criança de que forma, né? Esse automatismo nosso, não é bom, não. O automatismo nosso é necessário, a gente tem que se policiar para registrar as coisas e tudo, né? Mas o automatismo é muito bom, o automatismo é importante para a gente. Tá? A Vitória fala da idade cronológica. Cara, muitas crianças que pulam seus filhos de série não têm maturidade para a série, são muito inteligentes, mas não têm maturidade. Crianças da escola não trabalham. Exatamente. O problema é que a alta habilidade ou a superdotação, tá, ela tem que ser incluída na série da mesma idade. Então, a criança não é só o deficiente, todos têm que estar na série da mesma idade. E é isso que a educação inclusiva pressupõe. Então, você tem que ter a criança da mesma idade, todo mundo junto. Vai, Merijane, o sono é aquele negócio que eu falei. Está sentindo sono é aviso. Tá? É aviso. Então, a gente precisa estar com a criança na mesma idade e adaptar o conteúdo para a alta habilidade, para a superdotação ou para a deficiência. Isso é que é importante, tá? Gente, vamos fazer o intervalo agora, então, de 3h15 a 3h30, tá? Para a gente terminar depois, tá?